Eu gostaria, sem muita demora, de chamar o nosso pregador. Hoje, quem vai trazer a palavra é o líder, o Renan. Depois a gente vai... Aí, Renan, aguardem, daqui a pouco a gente vai compartilhar as novidades do Soul Team para vocês, amém? Baren, chega aqui, Baren. Pedir para o Baren orar pelo nosso pregador. Amém. Estenda sua mão para cá, por favor. Pai, muito obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, Pai. Muito obrigado pela tua presença nas nossas vidas, Pai. Pai, quero te pedir, Deus, pela vida do teu filho, Pai. Que o Senhor possa, Deus, estar direcionando a vida do teu filho, Senhor. Que nós podemos estar, Deus, coração e os ouvidos sensíveis, Deus, para ouvir a tua voz, Senhor. Deus, usa o teu filho, Deus, que ele seja canal de bênção na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. E aí, galera, boa noite. Hoje, quando eu estava vindo para cá, eu estava um pouquinho apreensivo quanto ao tema. Eu nunca tinha elaborado nada sobre voltando ao primeiro amor. E hoje o tema da mensagem é voltando ao primeiro amor. Para começar, antes de eu ir para o texto bíblico, eu gostaria de contar uma história. Essa história é uma analogia para a gente entender o que seria o primeiro amor com Deus. Um pastor muito conhecido, que é o pastor Luciano Subirá, ele foi fazer uma comprinha, não era a compra do mês, ele foi fazer umas compras de 2 dias. Aí ele foi lá, pegou aproximadamente uma quantia, acho que foi R$50, quando eu fui pesquisar sobre o testemunho dele. Ele foi lá, comprou e sobrou um troco. Aí ele falou, poxa, eu vou fazer um agrado para minha esposa e para os meus filhos. Aí comprou 3 batons. Aí as crianças ficaram como? Todas bobas, né? Felizes, ganharam chocolate. Aí a esposa dele virou e falou assim, quanta decadência. Quando nós começamos a namorar, você me dava bombons da Copenhagen. Quando nós noivamos, você começou a me dar a caixa de bombom da garota. E agora você me deu um batom. Onde isso vai parar? Se a gente for parar para analisar, as nossas relações humanas são capazes de esfriar. Se nós dermos mole, a nossa relação com Deus também pode esfriar. A gente não pode dar esse mole. A gente tem que buscar sempre o primeiro amor, todos os dias da nossa vida. Eu gostaria de pedir para vocês abrirem em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 5. Eu gostaria de pedir para vocês deixarem aberto, porque a gente vai voltar nesse texto várias vezes. A gente vai esmiuçar esse texto. Todos acharam? Digam amém. Os que acharam. Amém, amém? Apocalipse 2, do versículo 2 ao versículo 5. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei o teu lugar no teu candeeiro, caso não te arrependas. Essa carta foi escrita à igreja de Éfeso. O apóstolo João recebeu de Cristo, quando estava na ilha de Patmos. E essa carta se aplica à igreja dos dias atuais. O que seria o primeiro amor? O primeiro amor é um fogo de grande intensidade no nosso íntimo, que coloca Jesus acima das demais coisas. O primeiro amor é o nosso primeiro momento de relacionamento com Cristo, e que nos devotamos de todo o nosso ser a Ele. Abrimos mão de tudo por causa de Jesus. Quantos de nós já vimos novo convertido? Como é que é a reação do novo convertido? Quer estar na igreja todo dia. Todo dia quer pregar para um diferente, está animado, está em êxtase. O novo convertido busca sempre isso.
Em Mateus 13, versículo 45 e versículo 46, diz: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino de Deus, para quem está no primeiro amor, passa a ser prioridade absoluta. É quando amamos a Deus de todo o nosso coração e alma, com todas as nossas forças e entendimento. Este primeiro amor nos leva a vivermos intensamente a fé. Foi assim desde o início da era cristã. Esse amor não é um amor simples. Gente, vou procurar dar outro exemplo. Alguns aqui começaram a namorar, outros estão namorando. Quando a pessoa se apaixona por outra pessoa, é uma coisa surreal, cara. Quando se apaixona de verdade, quer sempre estar perto, quer saber da vida da pessoa, quer estar do lado. Eu, pelo menos, quando comecei a namorar a Isabela, conheci a Isabela, me apaixonei. Todo dia queria falar com ela. E é assim que nós temos que ser com Deus, cara. Nós temos que orar, buscar Ele todos os dias. Deus não esperava que os homens apenas o buscassem. Deus, Ele deu uma direção para todos os homens, mas que buscassem da forma correta. Em Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Nós temos que buscar Deus de todo o nosso coração. Por isso, nós devemos estar no nosso primeiro amor. Nós não podemos deixar isso ser abandonado. Essa busca diária. Devemos sempre estar com Ele, conversando, dialogando, orando, buscando sempre agradar a Deus. Eu lembrei agora também sobre que Cristo mandou Pedro fazer, pastorear as ovelhas dele. Eu já até falei, né? Quando um novo convertido se converte, cara, talvez é um evangelista em potencial. Porque quando o cara se converte, ele quer pregar para todo mundo mesmo. Eu tenho amigos que quando se converteram na escola, cara, levaram 3, 4, 5 de uma vez. Eu falo, cara, isso não é normal. É isso que eu quero para nossa vida, todos os dias. É isso que eu quero para o Soutinho, que a gente busque todo dia esse primeiro amor. Eu vou entrar aqui no tópico, a perda do primeiro amor. Alguns acham que se o primeiro amor não leva ao trabalho, então a perda do primeiro amor pode ser definida como uma perda de produtividade. Mas isso não está correto. Porque essa igreja de Éfeso era uma igreja que perseverava. Era uma igreja que buscava. Era uma igreja que fazia a obra. Apocalipse 2, versículo 2, parte A diz: conheça as tuas obras, quanto o teu labor como a tua perseverança. Aí, labor. Eu confesso, quando eu li a palavra labor, eu fiquei, o que é isso? O que é labor? Aí eu fui, tem um famoso aplicativo aí, que você clica na palavra, aí tem a palavra no grego e no hebraico, aí tem todos os significados. A palavra grega traduzida como labor é kopos, que significa intenso trabalho, unido a aborrecimento e fadiga. Este tipo de labor, seguido de perseverança por parte dos efésios, não nos permite afirmar que eles têm demonstrado alguma queda de produtividade. Tem muita gente que está na igreja que não está mais no primeiro amor, mas está aqui trabalhando. Em qualquer igreja tem isso. A pessoa deixou de amar Cristo, não deixou de amar, mas não está mais no primeiro amor. Está buscando trabalhar. E eu esqueci de falar no tópico anterior uma coisa muito importante sobre a consequência de perder o primeiro amor, que é remover de ti o teu candeeiro. O que representava o candeeiro nessa passagem? O candeeiro representava a igreja. Quando a pessoa perde o primeiro amor, ela se afasta da igreja. Cabe ressaltar isso, a gente não pode esquecer desse detalhe. A gente não pode perder o primeiro amor para não perder a comunhão com Cristo. A perda do primeiro amor também não pode ser vista como uma crise no trabalho ou na dedicação, uma vez que isso está contra nós. A perda do primeiro amor é uma queda, é chamada de pecado e necessita de arrependimento. Há muitos crentes que continuam se dedicando ao trabalho do Senhor, mas perderam a paixão. E cara,
Tem uma frase do Hernan Dias Lopes que fala sobre que a gente tem que conhecer a palavra e tem que ter o fervor pentecostal, trabalhar. Ele relacionou isso ao trabalho. A gente tem que amar a palavra de Deus e praticá-la. A gente tem que ter o primeiro amor e praticar a palavra de Deus. O primeiro amor, ele é aliado ao que está na Bíblia. Ele é a base. É o nosso amor que nós temos por tudo que a gente faz na presença de Deus. A queixa que o Senhor faz é o fato de que esses crentes haviam abandonado o primeiro amor. A palavra abandonar vem de APM, do grego. O significado é bem abrangente, que é enviar para outro lugar, mandar ir embora ou partir. De um marido que se divorcia da esposa, enviar, deixar, expelir, deixar ir, abandonar, não interferir, negligenciar, deixar ir, deixar de lado uma dívida, desistir, não guardar mais, partir, deixar alguém a fim de ir para outro lugar, desertar sem razão, partir deixando algo para trás, deixar destituído. Esses significados remetem a um ato voluntário, não é um acidente a perda do primeiro amor. Muitos acreditam que é um acidente, mas não é. E mais à frente eu vou explicar por que não é um acidente a perda do primeiro amor. A gente vai perdendo-se diariamente. Cabe ressaltar de novo, a perda do primeiro amor não quer dizer que a gente deixou de amar a Cristo, mas deixou de ter aquela paixão. O Senhor Jesus tampouco está exortando a igreja por não o amarem mais. Não se tratava de uma ausência completa de amor, pois ainda havia amor. No entanto, o amor deles havia perdido a intensidade, conforme eu falei aqui. Cara, é muito ruim isso. Você, por exemplo, está na igreja e considerar um porre estar na igreja. Tem muita gente que vem à igreja, até ama, mas está vendo um jogo de futebol, um programa de televisão, às vezes está fazendo outra coisa e acha um porre estar na igreja. Está cansado de ir. Isso é gravíssimo. Isso daí é um dos sintomas da perda do primeiro amor. Por que nós perdemos o primeiro amor? Gente, por que a gente perde o primeiro amor? O primeiro amor, como qualquer amor, é como um fogo. Se a gente colocar a lenha, o que vai acontecer? Ele vai pegar mais fogo, óbvio. Se nós jogarmos água, o que vai acontecer? Ele vai apagar. Falhamos por não alimentarmos esse fogo, por permitirmos que outras coisas o apaguem. Muitas coisas contribuem para que o nosso amor pelo Senhor se esfrie. Dentre elas são convívio com o pecado, a falta de profundidade, as distrações e a falta de tratamento em algumas áreas da nossa vida. O primeiro fator que eu falei foi o convívio com o pecado. Em Mateus 24:12 fala: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Cara, muitas vezes a gente está na escola, está na faculdade, a gente vê muita coisa errada. A gente vê filmes completamente errados, violentos. A gente liga no jornal e vê homicídios, filho matando pai, pai matando filho, roubo. A gente vê um monte de coisa. Às vezes a gente passa por um mendigo na rua e olha com um olhar de tipo, indiferença. Isso daí, cara, é o convívio com o pecado. De tanto a gente olhar o pecado, a gente passa a achar normal. Às vezes as nossas companhias nos fazem perder o primeiro amor. Os nossos amigos, os nossos colegas. A gente está, sei lá, na escola, a gente está lendo a Bíblia e o cara chega, pô, cara, vamos jogar futebol. Vamos fazer outra parada. Pô, isso é chato pra caramba.
a pessoa está te atrapalhando a buscar o primeiro amor. Aí chega uma garota ou algum garoto, te induz a ficar com ela, conversar, e assim você vai esfriando. Você está perdendo o primeiro amor porque está achando o pecado normal. A convivência com o pecado, às vezes não individualmente seu, mas do teu próximo. Precisamos ter cuidado para não acostumarmos com o pecado à nossa volta. Muitas vezes, o que a gente vê até na televisão nos esfria, nos corrompe. A gente não pode se deixar levar por isso. A gente tem que sempre buscar a Deus, sempre ter intimidade com Ele. O segundo fator que contribui para o esfriamento do nosso amor pelo Senhor é a nossa falta de profundidade na vida cristã. Há muitas pessoas que vivem superficialmente o relacionamento com Cristo. Tem gente que está na igreja, só vem domingo, só vem uma vez por semana, não pega a Bíblia, não ora, não faz jejum, não busca, não faz nada. E quando se converteu era uma pessoa extremamente alegre, entusiasmada com o Evangelho, pregava para todo mundo, queria estar na igreja, fazia tudo. Tem muita gente que, graças a Deus, quando eu vejo a pessoa chegar no soltinho, vem animada. Renan, posso ajudar com isso? Renan, posso ajudar com aquilo? Já vi muita gente assim. Aí daqui a pouco, cara, perde o primeiro amor. Às vezes vem uma vez por mês na igreja, fica afastado. A gente não pode ser assim. A gente tem que ter uma vida, uma convivência com o Senhor, uma vida cristã. Que a gente tem que buscar a Deus todos os dias. Tem que ter uma vida rotineira com o Espírito Santo. Temos que estar orando, falando com Deus todos os dias. Buscar viver segundo a palavra dEle. O terceiro fator que contribui para o esfriamento do nosso amor pelo Senhor é a falta de tratamento em algumas áreas de nossas vidas. Cara, se a gente vê que a gente tem um problema, sei lá, com dinheiro, tem algum problema, sei lá, o garoto tem problema com garota, quer, sei lá, sair e se envolver com todo mundo, ele tem que tratar essa área, ele tem que buscar ajuda, porque senão ele vai esfriar, não vai viver mais segundo o primeiro amor. Se o cara está vendo que o pecado dele está afastando ele de Deus, cara, ele tem que buscar tratamento. Ele não pode deixar essa negligência o afastar de Deus. A queda espiritual nunca é um ato instantâneo ou imediato. É um processo que envolve repetidas negligências da nossa parte. E são essas mesmas inocentes negligências que nos vencerão depois. Pois isso devemos dar mais atenção às áreas que precisam ser trabalhadas em nossas vidas. A gente não pode deixar de lado. A gente sabe que a gente tem uma falha. Nem todo mundo é perfeito. A gente sabe que tem alguma área da nossa vida que tem que ser trabalhada. Tem que trabalhar, cara. Por exemplo, se eu sei que eu tenho tendência a falhar nisso, eu tenho que buscar em Deus a solução, buscar ajuda. Porque senão nós vamos esfriar sim, vamos perder o primeiro amor. O quarto fator no esfriamento são o que eu chamo de distrações. Um namoro, quando não é um namoro segundo a vontade de Deus, ele vai te afastar de Deus. Ele vai te afastar. Sua amizade, quando não for da vontade de Deus, vai te afastar. Não adianta. Às vezes, essas distrações, por exemplo, eu amo futebol. Todos sabem disso. Eu amo meu time. Às vezes a gente zoa até no grupo do seu time. Eu amo futebol. Mas, pô, se eu sei que vai ter culto durante o jogo do Vasco, o que eu tenho que fazer? Segunda coisa óbvia, eu tenho que estar na igreja, cara. Onde que o futebol vai estar acima do meu amor, da minha intimidade com Deus, do meu relacionamento com Deus? A gente tem que buscar a Deus. Se está tendo um jogo do Vasco na televisão e um culto que eu tenho que estar na igreja, eu vou ter que estar na igreja, parça. É Deus ou o Vasco? É Deus ou o Flamengo? É o nosso relacionamento, é o nosso amor com Deus ou é as outras coisas, as nossas distrações? O trabalho, o estudo também pode ser uma distração, sim. Tem muita gente que só estuda ou só trabalha e esquece de Deus. A gente não pode esquecer de Deus. Lógico que a pessoa não vai deixar de trabalhar. A pessoa tem que trabalhar, a pessoa tem que estudar. Mas a pessoa, todos os dias, não para ler a Bíblia uma vez. Não para ouvir uma meditação de Deus uma vez.
uma pregação, não para louvar, para adorar a Deus, o que vai acontecer? Vai esfriar. A gente não pode dar mole. Agora eu vou entrar aqui no caminho de volta. O caminho de volta é o caminho da restauração. Em Apocalipse 2, versículo 5 fala: lembra-te, pois desde onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Jesus Cristo mencionou 3 passos práticos que devemos dar fim para voltarmos ao primeiro amor. Lembra-te. Lembra-te. 2015, 2016, eu passei por um momento da minha vida que eu fiquei muito desanimado, muito entristecido. Fiquei bem triste. E eu só estava indo na igreja domingo, às vezes não ia. Aí eu estava bem chateado mesmo. Mas uma vez eu fui num culto, era uma igreja pequena, culto bem penteca mesmo. Irmã de revelação, estava lá, aí falou de intimidade com Deus, que Deus não queria ver a gente afastado dele, buscar o amor dele na nossa vida. Aí eu parei, cara, era tão bom quando eu estava ali na igreja, era inclusive na Monte Felipe Barra. Eu tinha meus amigos, eu estava ali evangelizando, fazendo a obra, todos os dias na igreja. O que eu parei? Eu era tão feliz ali. Lembra-te. Isso é muito importante. O primeiro passo é um ato de recordação, de lembrança do tempo anterior à perda do primeiro amor. Não há melhor maneira de retomá-lo do que esta: relembrarmos os primeiros passos da nossa fé, da nossa experiência com Deus. Eu nasci lá cristão, mas tipo, a intensidade que eu tive foi nos últimos anos, de eu buscar Deus muito, de orar, sentar, buscar Deus de todo o meu coração. E esse lembra-te, eu consegui achar um versículo, Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quantas vezes a gente está aborrecido, triste? Aí a gente lembra, pô, lá naquela época, lá na igreja, quando eu buscava Deus, eu era muito feliz. A gente tem aquela lembrança. Aqui o segundo passo é: arrepende-te. Quando a gente esfria, conforme eu falei logo no início, é um pecado. A gente está se afastando de Deus. A gente tem que buscar intimidade com Ele todos os dias. A gente tem que buscar estar alegre na presença do Senhor nosso Deus. A gente não tem que estar aqui no banco por estar no banco. Pô, vou ali, uma reunião social ali na igreja, vou ali conversar com os irmãos. Vou por ir. Não é assim que funciona, cara. A gente tem que estar aqui para adorar a Deus, buscar intimidade com Ele, buscar ter amor por Ele todos os dias. A gente não pode ter um enfraquecimento. E o arrependimento é importantíssimo. É importantíssimo. A gente não pode esquecer disso. A gente tem que se arrepender desse pecado e buscar todos os dias estar na presença dEle, na presença do Santo dos Santos. A gente tem que buscar estar aqui, prestar o melhor louvor a Deus. A gente tem que estar aqui, se você tem algum dom, prestar o melhor serviço a Deus, o melhor trabalho a Deus, por amor a Ele. Volta à prática das primeiras obras. A gente não pode esquecer disso. A gente lembra, se arrepende e não volta a trabalhar. A gente não volta a evangelizar. A gente não volta a pregar o evangelho. A gente não volta a praticar o serviço em prol da obra de Deus. A gente não pode esquecer desse detalhe. Voltar às primeiras obras.
E como eu falei, quando eu voltei, inclusive, eu vim visitar o Soutinho. Foi no domingo, foi numa EBD. Cara, eu saí da Barra e vim pra cá, foi 2016, 2017. Cara, eu fui tão bem recebido aqui, fui tão bem abraçado, que eu não tive vontade de parar de fazer a obra de Deus. Isso foi importantíssimo para a minha vida, voltar à prática. E, gente, vocês não têm noção do que a nossa igreja e o nosso ministério proporciona para a gente. Se você quer trabalhar na obra de Deus, se você quer evangelizar, tem evangelismo. Se você quer participar do louvor, tem o ministério de louvor. Se você quer entrar para dança, se você tem o dom de dançar, você pode vir para o ministério da dança. Olha que maravilha. Se você quer ajudar recepcionando as pessoas, recepção, galera. Tem tudo aqui. A gente tem que agradecer a Deus por isso. E tem que trabalhar, cara. Isso daí serve, o nosso amor a Deus, o nosso primeiro amor, está relacionado ao trabalho. Também, a gente tem que buscar trabalhar na obra de Deus. Tem que buscar o reino de Deus com intensidade, como eu falei no início. Algumas lembranças têm poder de produzir uma restauração. Voltando ao segundo tópico, a gente tem que buscar essas lembranças. E eu gostaria de chamar as pessoas aqui à frente que querem retornar ao primeiro amor com Cristo. Tem alguém aqui nessa noite que deseja isso? Voltar para a casa do Senhor? Tem alguém aqui que quer voltar à prática, que quer buscar o primeiro amor todos os dias?